Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto sobre o estudo do átomo. Em aulas anteriores já abordamos o modelo atômico de Dalton, de Thomson e de Rutherford. Hoje vamos falar sobre o postulado de Bohr. Lembrando que, de acordo com o modelo atômico de Rutherford, ele dizia que o átomo seria formado por um núcleo com partículas positivas, que são os prótons, cargas positivas, e com as partículas neutras, que não possuíam carga, além de uma região periférica que ele chamou de eletrosfera, que seria uma região vazia onde os elétrons eles ficavam girando ao redor do núcleo. Porém, se o átomo fosse realmente assim, os elétrons, que são partículas negativas, iriam adquirir um movimento na forma espiral e provavelmente poderia se chocar, se bater com o núcleo. Porém, esse modelo ele contraria a física clássica, que segundo a sua teoria, o átomo ele não poderia existir nessa forma, uma vez que os elétrons eles poderiam perder a energia. O cientista dinamarquês Bohr ele aperfeiçoou o modelo proposto por Rutherford. Ele formulou a sua teoria sobre a distribuição e movimentação dos elétrons, elaborando os seguintes postulados, como iremos analisar na nossa próxima imagem. Os elétrons, eles descrevem ao redor do núcleo em órbitas circulares, os quais eles são chamados de camadas eletrônicas. As camadas eletrônicas, elas possuem energia constante e determinada. Cada órbita, ela permite aos elétrons eles possuírem uma energia diferente. Por exemplo, na nossa primeira imagem, as camadas eletrônicas que possuem cada uma um nível de energia. Os elétrons que encontram-se no nível 1 são os mais energéticos, ou seja, ocorre uma atração muito grande com o núcleo do átomo, devido a estarem mais próximas aos prótons, porque nós sabemos que cargas positivas e negativas elas se atraem. Nós temos em seguida o segundo nível, o terceiro nível e assim por diante. O máximo de camadas eletrônicas que um átomo pode possuir até hoje são 7. Os elétrons, ao se movimentarem em uma camada a outra, não absorvem nem emitem energia espontaneamente. Esse movimento dos elétrons nas camadas eletrônicas só ocorre quando o átomo ele ganha ou perde energia. Então, quando o átomo ele recebe energia, dependendo da intensidade dessa energia, o elétron ele pode soltar para outra camada mais energética. Dessa forma, o átomo ele fica instável, pois o elétron ele tenta voltar à sua órbita inicial. Quando o átomo volta à sua órbita inicial, original, ela devolve essa energia que foi recebida em forma de luz, de calor. Vejamos agora as partículas de um átomo, que constituem um átomo. Conforme apresentando anteriormente, podemos resumir a ideia do átomo, que se divide em duas partes. Uma região periférica, denominada de eletrosfera, e que está circulando por ela os elétrons, que são dotadas de cargas elétricas negativas. Nós temos também uma outra região interna, que ficou conhecida como núcleo do átomo, que ele é considerada muito pequena, o qual possui uma grande quantidade de massa. Toda a massa do átomo, ela se apresenta no núcleo do átomo, onde se encontra os prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons, que não possuem carga. Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.